Então, senhores nobres, a nobreza de Belfort Roxo, brotei mais um videozinho aqui. Então, vamos lá. Tem um assunto que eu quero abordar que eu acho bem engraçado. Eu acho engraçado, mas é meio triste, né? Mas é engraçado porque eu fico vendo meio que esse dualismo e eu acho uma coisa bem engraçada que eu tenho contato com as pessoas, né? Que vivem fazendo isso e torna tudo muito engraçado. Então, o que acontece? É uma coisa muito curiosa que acontece com o pessoal da Austrália, principalmente quando você bota em paralelo o colombiano com o australiano médio. Aí você vê duas coisas bem interessantes, né? Que é a busca pelo desejo e o que ela pode te dar e o que ela pode não te dar. Porque de um lado, cara, eu acho que deve beirar os 90% dos colombianos. Pelo menos todos que eu conheci eram assim. Ele sai de uma situação na Colômbia. Não era ruim, porque pelo menos na Austrália é uma classe média latina. Você vai ter pessoas pobres do Brasil, pessoas pobres do da América Latina de forma geral, mas geralmente são pessoas que têm dinheiro, né? Têm uma condição boa porque é um lugar longe, é meio caro, é bem certo, então é de muito difícil acesso a você chegar lá. Porque, por exemplo, você vai ter os Estados Unidos que, convenhamos, é muito mais perto, é muito mais fácil entrar, tem várias brechas que o cara pode fazer que ele quase consegue entrar nos Estados Unidos com muita facilidade. Então o cara pega um coiote, tá nos Estados Unidos. O cara faz um visto, tá nos Estados Unidos. Na Austrália tem todo um processo e além disso, para você ficar, existe um processo desgastante. Então só vai mesmo quem exauriu todas as outras opções e tem saco roxo para poder tancar todo o processo, né? E aí, cara, você vê os colombianos. Eu sempre achei muito interessante que os colombianos eles têm muito trabalho, eles ralam muito, mas eles não têm dinheiro. E eu ficava falando, pô, cara, como é que o colombiano ele tem uma rede de contatos grande, eles já chegam com o emprego na mão. Como assim esses caras não têm dinheiro? Mas aí é o lifestyle deles, né? Que eles chegam, eles se deslumbram muito fácil, cara. Eles olham pra Austrália e falam assim, caralho, país de primeiro mundo, bebida, festa, farra, e os caras se jogam de uma forma que eu fico até preocupado quando eu vejo. Beleza. Dada essa situação, aí eu me pergunto, será que esses caras eles ficam felizes com esse tipo de estilo de vida? Porque eles não têm dinheiro, mano. Todo colombiano tá sempre quebrado, meio que desesperado, mas é sempre aquela coisa, cara, tô meio quebrado, o dinheiro não tá rendendo tanto. Mas quando bate sexta-feira, que eles já começam a ficar de final de semana, vou encontrar as ticas e começa a falar que vai pra pista, as mulheres também falam que vai dançar, que tem uma festa latina delas aí que tá o aço e as dívidas somem, né? Pelo aquele curto período, e eles vão levando a vida assim. Aí tu vai ver o australiano, é muito contrário, eles sempre tiveram acesso àquilo, eles têm acesso à mesma coisa que os latinos, mas eles não se sentem tão preenchidos quanto, né? É aquela coisa. Às vezes você vê um caso, principalmente na gringa, tirando a Austrália, você vê outros países que o cara tem acesso a tudo e sei lá, o cara vive no quarto, socado no quarto, em desespero, em sofrimento. E o cara, assim, podia estar aproveitando a vida. O cara às vezes tem um bom emprego, tem uma condição muito boa. Eu achava isso muito interessante quando começou os fóruns anônimos, né? E aí você via, pelo menos os da gringa, os caras formados, com bom emprego, bom salário, mas preferia ficar socado o dia todo fazendo uma thread lá num fórum anônimo falando besteira com um bando de outros anônimos. Eu parar a pensar e falar, cara, será que é isso aí que o cara realmente viu como uma coisa boa? Não tem onde ele sair, não tem um evento, não tem nada que consiga dar prazer a ele. Então você vê essas duas situações. E aí, a única coisa que eles têm de parecido é essa necessidade de sentir que precisa de alguma coisa, mas uma coisa artificial para continuar sobrevivendo, né? Eles precisam se perder em alguma coisa artificial. Então o colombiano vai para farra, que ele acha que ele vai preencher a vida dele, e
para eles preenche durante um tempo, mas provavelmente depois deve dar um revés. Eu ainda não conheci nenhum que dê um revés, mas provavelmente depois deve dar. E você vai ter o australiano que geralmente já tá ali meio que, cara, já não tá aguentando mais, já tá cansado, já curtiu e não consegue ter mais prazer, os hormônios de dopamina já estão tudo estourado, tudo saturado. E aí eu acho bem interessante, porque quando, por exemplo, eles têm uma característica engraçada que um prazer para eles é novo, uma coisa que vai dar tesão para eles, acho que pro povo ocidental, né, esses jovens ocidentais, são muito assim, né, fazer viagens. E quando tu fala por exemplo, chega pro cara e fala, pô, sou brasileiro. Meu irmão, o olho do cara estala em dois sentidos. Ou de curiosidade, ou porque ele tem inveja de você, porque no teu país tem cocaína e no dele não. Sério, cara, tô falando sério, não tô brincando. Se você estiver na Austrália, estiver falando com um australiano novo, que sabe que ele é drogado, se tu jogar um assunto de farinha pra ele vai abrir as pernas, ele vai falar como é, como é o sentimento, onde compra, o preço. Aí tu chega e fala pra ele, pô, irmão, quanto compra a cocaína aqui? O cara, pô, um pino é $100. $100, pô. Se eu for lá no Mandela, lá no Jaca, é 5 conto um pino. E que isso? Isso aí. Não, tem que visitar o Brasil. O Brasil deve ser uma coisa maravilhosa. Quero conhecer o Brasil. Aí começa a te falar de coisas que ele viu, começa a pedir informação. Porque dentro desse povo que tem de primeiro mundo, o que eles têm, o que foi colocado na cabeça deles foi muito essa coisa de viagem, de conhecer outros locais, né? Tanto é que você vê muitos vídeos eu sei que no Brasil tem essa coisa de nômade digital e tudo mais, que vai para esses países fazer vídeo, mas isso na gringa já tinha muito. Os caras faziam um famigerado mochilão, né? Então o cara ia lá com pouco dinheiro, até na Austrália tem muita pessoa que sai da Europa e vai para a Austrália fazer mochilão, arruma uns trabalhos só para sobreviver, não gastar tanto, e fica pulando de país em país e aproveitando a juventude, e depois no final a gente sabe o que vai acontecer, né? Mas aí eles viam esse tipo de coisa e falam, não, é isso aí que eu quero, eu vou viver assim. Só que viver assim, você tem que ser brabo, porque é muito bonitinho o cara fazer um vídeo, estou viajando pelo mundo, estou viajando pela América Latina, estou viajando para tal lugar. Se você não tiver capacidade mental e física para aguentar, você não tanca. Então, aquela coisa que eles idealizam, às vezes eles não conseguem ter acesso a quando eles têm, eles não sentem tanto prazer. E aí, meio que piora a situação deles. Piora a situação deles, porque se exaure qualquer tipo de perspectiva. Porque eles têm uma ideia, eles têm uma idealização, quando aquilo não consegue ser colocada em fatos, faz com que eles acabam se sentindo muito mal, né? Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque esses dois casos acabam mostrando duas coisas. A primeira, que é o caso dos colombianos, é eles estarem movidos por um sentimento muito mais animalesco, né? Muito mais do lado id, aonde eles estão procurando uma coisa, um refúgio mais no prazer, né? Naquela coisa sentimental. Muito parecido com o brasileiro e acho que isso é muito característico do povo latino de forma geral. Mas quando você vai ter esses povos, justamente esses povos anglos, eles não são tão assim não. Eles vão mais numa coisa, eles precisam de um ideal. Um exemplo. Quando você olha algumas décadas atrás, qual era o sonho? Você pode ver muito isso em filme. Qual era o sonho do jovem americano? Meti o quarto todo feito de astronauta, de naves e coisas do tipo, que foi idealizado que qualquer um poderia ser um astronauta. Então, garotinho ia crescer e se tornar um astronauta. Ou você pega, por exemplo, muito da influência na América é feita por filmes e feita também por quadrinhos. Quadrinhos é um pouco mais antes, né? Tanto é que você tem quadrinhos que foram feitos basicamente para a Guerra Fria ou para outras guerras, ou até mesmo por um propósito de fazer com que homens se tornem bons, sejam bons, entre aspas, né? Construam família, então você tinha aquela coisa. Hoje no quadrinho o que acontece? É um reforço totalmente mais à esquerda.
Só que no passado era um reforço, se pegar, um reforço muito mais conservador. Então você vai querer ter uma mulher, vai querer ter uma família, vai ser um cara justo, um cara íntegro, que o mocinho sempre se dá bem no final. Só que na realidade não é assim, né? Isso é tudo uma propaganda. E aí, a mais recente que vocês vão ter é a que eu até estava comentando com um amigo na época. Quando saiu o filme do Top Gun lá com o Maverick lá. Eu falei, ó só, filme maneiro, gostei do filme. Cara, que o pessoal que entende mais, tem mais conhecimento na área política e na área de defesa do país, o cara vai olhar pro filme e vai achar um lixo. Mas quando eu olhei, achei maneiro e eu até tava comentando, cara, isso aí me cheira, ainda mais pela proposta do filme. Pô, você tem o Irã, acho que se eu não me engano era o Irã, e você tem um caça russo. Então tem uma coisa ali meio que de rivalidades com os Estados Unidos e um filme assim do nada, que provavelmente foi bem caro, me cheirou um pouco estranho. E se vocês olharem as notícias hoje, vocês vão entender por que aquele filme foi produzido, né? Já era um ensaio, como também foi o primeiro filme, se eu não me engano, nos anos 80, posso estar falando besteira, não lembro, mas foi um aquecimento, ou até mesmo para poder instigar os jovens a entrarem no mundo militar, porque tinha Guerra Fria, né, naquele tempo. E se vocês procurarem também alguns dados, vocês vão ver que depois do filme, desse filme mais recente, ficou bem claro que depois do filme, semanas depois, teve uma penca de... Não, tipo assim, não em proporções babilônicas, mas teve uma penca de pessoas se alistando porque ficaram incentivadas pelo filme. Então os Estados Unidos é muito formado assim. No Brasil teve um evento parecido, principalmente no Rio de Janeiro, que foi a geração Tropa de Elite, né? Onde os caras têm uma perspectiva, eles viram o filme de Tropa de Elite, vou virar policial. E aí você teve a pior geração de policiais feitas no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi a geração ali entre 2009 e 2010. Eu acho que foi a turma de 2010, se eu não estiver enganado. Cara, todo mundo, quando dá alguma besteira, os caras policial, pelo menos que eu conheço, já viram e falam: esse daí é da turma de 2010. Esse daí é da turma de 2010. Então tem muitas pessoas que acabam sendo influenciadas assim. É mais comum lá fora, que eles colocam incentivos, mas no Brasil é sempre uma coisa mais uma coisa muito mais fácil, muito mais prática. Porque um cara vai ver por exemplo, o jovem hoje vai, se você botar esse filme Tropa de Elite hoje, o cara ia ver, o cara fala, beleza, maneiro, alguns iam virar policial, mas o grosso não ia ter aquele desejo. Porque você virar um policial, você vai ter uma coisa pra tua vida toda e que não vai te dar retorno rápido. O brasileiro, ele quer um retorno rápido, o latino, ele quer um retorno rápido. Ele quer sentir o mais rápido possível. Então você, por exemplo, é muito mais fácil, e até uma crise que eu nunca vejo um cara de futebol falando isso. Eu acho muito interessante porque eles são muito velhos. Mas uma das crises da seleção brasileira de futebol é porque simplesmente os jovens não querem ser jogador de futebol, pô. Você vai ter um moleque hoje, que, porra, ele vai ter, sei lá, seus 7 anos, ele vai querer ser um jogador de futebol, beleza. A criança, Neymar, futebol, que não sei o que. Ele vai fazer seus 16 anos, que tu acha, onde tu acha que ele vai ter exemplos do que ele vai querer ser? Ele vai ver o TikTok, vai ver um TikTok lá que ele curte, que tem uma vida boa pra caramba, vida de ostentação, uma mulher gata, ganha dinheiro, um influenciador famoso. Então se mudou. Então o jovem hoje já não tem mais aquele afinco pelo futebol. Então você diminui a produção de pessoas buscando aquilo e tendo mais fome para ser jogador de futebol, se esforçando mais. Logo você vai ter uma dificuldade de gerar novos bons jogadores. Porque não faz sentido você ter, sei lá, na década de 80, 70, uma criação de jogadores maravilhosos e você chegar num ano que tem numa década que tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, tem mais facilidade de você pegar um moleque da base e levar pra Europa, e você vê que os moleques são tudo ruim, entendeu? Os caras não sabem dominar a bola, tu bota os caras jogam só em time pequeno, aí quando vai pra um time grande toma pavoro, aí eu tenho que lembrar eu lembro até hoje, cara. Cara, que raiva que eu tenho disso, cara. Ainda bem que eu não sou de São Paulo, eu não moro em São Paulo, não vivo em São Paulo, nunca vivi em São Paulo. Quando chegou o Andrés Pereira no Flamengo,
Todo mundo, não, porque ele, pô, sabe jogar, joga como volante, joga como meia, tem um bom passe, um bom cruzamento. Aí o moleque me erra lá, me escorrega numa final de Libertadores. Nós tomamos taca para aquele Palmeiras fedorento daquele satanista do Abel. E aí o cara não conseguiu manter o psicológico. Pô. Toda a bola que batia no. E outra coisa, com parte da torcida do lado dele, que é uma torcida de vira-lata, que é a torcida do Flamengo, né? E os caras a favor dele, não, coitado, ele jogou muito bem, foi só um escorregão. Pô, tu pode escorregar em 60 jogos. Tu vai escorregar numa final de Libertadores, parceiro, é foda. Aí, mas pô, pronto, vamos voltar ao normal que eu não posso me estressar pra fazer vídeo não que eu perco o raciocínio. Mas aí, beleza. Aí o cara foi voltar a jogar no Flamengo, errava passe, ficava desesperado, chorava, chorou. Quando saiu, chorou. Quando ganhou a liberdade, mandaram Mandaram lá. Até esqueci o que eu ia falar, cara. Pra ter noção como eu tô puto com isso aí. Só de lembrar isso me deixou puta, cara. Palmeirense deve estar em orgasmo agora nesse momento. Mas ganhou a medalha da Libertadores no final do ano. O Flamengo foi campeão lá em 2022. E beleza. E aí o cara não tem cabeça. Aí você olha a seleção brasileira. Um lixo fedorenta. E a gente sabe o motivo, né? Os caras não tem casca. Os caras provavelmente abre o Twitter, abre as redes sociais, vê todo mundo falar mal deles e entram em depressão. O Flamengo teve um monte de jogador assim, principalmente um tal de Vitinho que. Vou ficar quieto, mas enfim. Dada essa situação, cara, mas perdi até a linha com isso, cara. Falou de. A única coisa vocês ficam bolados com mulher, vocês ficam bolados com um monte de coisa. Acho que a única coisa que me tira do sério é o Flamengo, cara. É impressionante isso. É o meu calcanhar de Aquiles. Mas o brasileiro, por ele ter essa perspectiva de querer muito mais, e o latino de forma geral, querer muito mais esse processo rápido, ele tem uma característica de ficar mudando toda hora. Então você muda os padrões muito rápido e fica até difícil ter esse conhecimento. Por exemplo, o mercado sexual carioca, ou especificamente o carioca, né, que é o que eu tenho mais conhecimento. Eu sempre falo pros caras, o cara fala, não, porque tá ruim de mulher. Eu falei, ó, beleza, tá. Mas o ciclo do mercado sexual carioca é em 6 meses. Em 6 meses tudo muda. Vamos supor, tem uma crise das lojas americanas ali, ou uma rede varejista, ou uma questão de trabalho, encolhimento da questão financeira, o mercado sexual já muda. A mulher começa a falar, pô, tô trabalhando aqui, tô me ferrando, tem um monte de conspiração no meu trabalho contra mim, as mulheres me odeiam, eu ganho pouco, eu não consigo manter minha vida. A mulher sai do mercado sexual e vai entrar no relacionamento. Ou se estiver mais cômodo, se a economia, se as coisas estiverem mais cômoda, naquele momento, em um período de 6 meses, elas continuam no mercado sexual aproveitando. E se os betinhos estiverem provendo, elas continuam aproveitando. Então, é aquela coisa, né? Existe muita dificuldade de falar que as mulheres mandam no mercado sexual. Por quê? Não é que elas mandam. Elas flutuam. Elas são como investidores. Ela tá olhando para a bolsa do mercado sexual. Ela fala, porra, tá ruim, vou tirar meu investimento daqui. Ela vai e tira. Mas ela só tá olhando como o mercado tá funcionando e se qualificando para uma outra área. Não é que ela manda, não é que a mulher pode falar, não. Ó. A mulher chega e fala, olha, o mercado sexual hoje, apesar que em São Paulo tá assim, né? Em São Paulo tá uma... eu não sei, cara, vocês que são de São Paulo podem me responder no comentário. O que tá acontecendo que toda mulher que aparece, ou é GP, ou é vendedora de conteúdo, e os caras entram numa condição não é de pegar. Tipo, cara, não, vou marmitar, vou comer, vou empurrar, vou encher de porrada e depois vou largar e vou embora. Tá ligado? Não é isso. Os cara cogitam um relacionamento com a mulher, cara. A mulher fala, não, porque eu vendo conteúdo adulto. É algum problema pra você? Aí o cara fala, não, se não tiver nenhum homem, se não tiver nada, o teu trampo tá bom. É a tua fita, o teu trampo tá bom. Eu falo, caralho, mano, que nível os caras tão? Eu não sei, cara. Eu sou ateu, mas um nível de degeneração tá tão alta no Brasil que eu fico me perguntando se eu não tô vendo no conservador, irmão. Porque tá uma parada sinistra. Uma parada totalmente sinistra. Pelo que eu tô vendo, talvez seja só um recorte, né? Não seja o normal. Mas a parada tá complicada.
Mas então, você vai ter esses dois polos, né? Você vai ter o artificial e você vai ter o mais sentimental. Aí você pode falar, mas Epifania, o sentimental também é artificial. Você pode dizer que sim, mas é um sentimento que te dá um prazer ainda. Às vezes o artificial nem prazer ele te dá. Quando tu consegue pegar, ele não te dá o prazer. Exemplo, montar um computador, aquela coisa de... Porque é coisa de homossexual falar isso, né? Ai, eu tenho a síndrome do PC Gamer. Aí o cara fala, ai, meu sonho era montar um PC Game foda. Quando eu montei, eu não tive nenhum prazer. Instalei 2 jogos, joguei e não tive nenhum prazer. Você não teve prazer porque, primeiro, tem um monte de coisa que você também quer, mas você sabe que você poderia ter acesso, que existem na tua cabeça. Você pode falar, vamos supor, você é o cara que poderia ter, se você tivesse dinheiro, tivesse condição, tivesse poder, tivesse beleza, você poderia ter acesso a sair pelo mundo, viajar pelo mundo, sei lá, comer um monte de mulher. Ou você poderia ter em eventos, você poderia comprar um monte mais de outra coisa. Agora não, você voltar para o começo dos anos 2000 com 15 anos, a única coisa que você tinha na tua cabeça era ter um videogame foda, entendeu? Era isso. Porque o teu círculo social também era só isso. Era ter um computador, um PC bom. Então, o que você tinha de visão sobre o mundo, sobre o que você poderia possuir, era totalmente diferente. Essa é a grande questão. Por isso, quando você alcança, não te dá tanto prazer. Mas você pode falar também que é artificial, mas aí é uma questão muito sua, muito particular. Mas a outra questão que é quando você é incentivado por alguma coisa, estão te incentivando a acreditar que aquilo vai te dar prazer, acaba sendo, acho que até mais cruel, né? Porque se você não conseguir alcançar, você vai sempre ficar no desejo. Mas se você alcançar, você não vai ter atingir aquele satisfação que você deveria ter. Porque é a busca, não por prazer, mas sim por satisfação. São coisas diferentes. Por exemplo, imagine que você é um cara que se mora de aluguel, tua família é quebrada. Pô, você sempre sonha ter tua casa, ter teu quintal. Não teve, tu não escutar o vizinho metendo quebrando a mulher na piroca no meio da madrugada. Pô, você tá num ambiente onde é muito melhor, onde é muito mais confortável, onde não tem barulho, não tem troca de tiro, não tem gritaria, não tem nada. Ter seu próprio espaço, entendeu? São coisas que quando você alcançar, você de fato vai ter satisfação, porque é uma necessidade genuína sua. Exemplo, ter uma casa. Você, por exemplo, você pode chegar, meu sonho é ter uma casa própria, que é o típico sonho do brasileiro médio, né? Geralmente, brasileiro pobre. Você chega lá, você constrói, você faz sua casinha, cara, aquilo vai te dar uma satisfação, porque é um propósito real, uma coisa real. Ou você construir alguma coisa, criar alguma coisa, você desenvolver alguma coisa, são coisas que demandam tempo, esforço, performance. Então tudo isso, quando você alcança, você sente satisfação. Não é uma satisfação para a vida toda, mas vai ser uma coisa que você vai olhar, você vai ter orgulho, você vai gostar. Então são coisas que geram satisfação, de fato. Agora, quando é uma coisa artificial, você acaba se frustrando muito porque foi colocado na sua cabeça que era aquilo que você queria. Um exemplo muito comum e comum na machosfera. O que acontece na machosfera? Eu não digo todos vocês, tá? Eu falo às vezes de forma geral, mas eu não quero dizer que são todos vocês. Se tem uns caras que, por eles não terem tido família, não terem tido uma família boa, uma família normal, e também por eles terem tido uma família exemplo, eles acabam idealizando que o casamento é uma coisa muito satisfatória. Por quê? Eles não têm, então se eles não têm, sentem falta daquilo, eles querem construir a deles. E se eles têm uma visão da família deles, do pai, do avô, e eles veem aquilo como uma coisa exemplar, uma coisa muito boa, eles vão querer ter também. Uma coisa natural. E aí quando eles vão acessar isso, eles não conseguem lidar com a realidade de que não vai ser igual ao passado ou que ele idealizou. E aí quando muito dos caras, porque tem muito cara que fala, não, porque hoje é it's over pro Beta, o Beta não vai ter uma esposa, não vai ter uma mulher, não vai ter nada, não sei o que. Cara, se você tivesse, provavelmente você também não seria feliz, cara. Sabe? Às vezes eu vejo os caras falando, às vezes você vê um cara falando, não, porque as pessoas vão voltar, porque o mercado, porque a sociedade vai se
é um ciclo, vai acabar se reorganizando. E eu sempre falo, cara, no passado não era perfeito, cara. No passado não era. Às vezes o pessoal tem um recorte muito da geração boomer, que de fato o homem, ele, obviamente, não todos os homens, eu sempre falo isso. A geração boomer, não necessariamente toda ela se deu bem, cara. Não foi isso. Mas teve muito mais parcela de homens que se deu bem, historicamente, do que mal. Isso é um fato. Mas não quer dizer que todo mundo se deu bem. E até quando resgatam, nem da geração Y, e nem da geração X, quando resgatam da geração passados aí com esses vídeos antigos, sei lá, Rio de Janeiro, década de 70, Rio de Janeiro, década de 80, São Paulo, década de 70. E os caras ficam resgatando, os caras estão reclamando das mesmas coisas. A vida era difícil pra cacete, entendeu? A vida era muito difícil. Mas, quando você tem essa falsa ilusão de que aquilo que é o que vai te dar felicidade, e você tendo aquilo, você vai ser feliz, e se você não tiver, a sua vida acabou, é realmente uma coisa implantada na sua cabeça por terceiros, e também uma autoafirmação que você sempre fez na sua cabeça por várias questões que às vezes vão até ser vão ser um pouco complexas. Vão ter pessoas que vão ser porque são carentes, idealização, seja religiosa ou comparativa com a própria família. Vocês vão ter pessoas que vão querer casar porque elas chegaram numa certa idade e elas têm medo de ficar sozinhas, elas sentem que elas não são homens porque não tiveram filhos. E agora tá ficando comum isso, né, cara? Agora tá ficando comum os caras falar, não, porque se você não teve filho, você não é homem. Aí daqui a pouco vai ser. Se você não, já tem isso, mas já tinha. Se você não casou, você não vai se tornar um homem de verdade. Só quando você tiver um filho, você vai se tornar um homem de verdade. Se você entrar numa favela carioca agora, porra, tem uma porrada de maluco que tem filho. E o maluco, em comparativo comigo, com todo respeito à umidade, é um lixo. É um lixo. É um verme. O maluco não é mais homem do que eu em nada. Absolutamente nada. Só teve um filho. Só que o cara tem ali na cabeça dele, por uma questão de ele ter tido filho, ou ter tido um casamento, ou estar casado, ele idealiza tanto aquilo que na cabeça dele aquilo existe um grande valor muito mais alto do que realmente é. Que realmente vale, né? Porque é uma coisa totalmente pessoal. Totalmente pessoal. É uma coisa individual do cara. Mas aí tudo bem, vida que segue, isso é o normal, né? Mas aí quando tu vai para essa realidade dos casamentos, relacionamentos, o cara acaba não tendo isso e ele perde qualquer tipo de visão de conseguir criar alguma coisa, né? Aquela coisa, a liberdade, quando você tem ela é muito boa. Só que ela também pode ser uma coisa que com o tempo vai te destruir. Porque imagine a seguinte coisa. Imagine que se você seja um cara, você que está me ouvindo, seja um cara ou seja uma pessoa, que você vai ser totalmente livre. Você vai ser livre financeiramente, livre intelectualmente, talvez seja um dos caras, vamos supor que teu QI seja de 500, seja uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Você vai ter a liberdade sexual, você vai poder pegar a mulher que você quiser, tudo isso. Só que você vai estar no meio de pessoas que não têm liberdade, que não sabem o que é a tua liberdade, não sabem o que é liberdade, não sabem o que é dar valor à liberdade, e você acaba ficando numa situação que você não consegue se comunicar com essas pessoas. É a mesma situação do cara que tem um QI muito alto, uma pessoa que ascendeu na vida de uma forma muito rápida e tipo assim, o cara chegou num patamar muito alto, ao ponto de que todo mundo que ele olha na cabeça dele, e talvez seja também inferior a ele, não consegue dialogar com essas pessoas, ele não consegue entender essas pessoas. Um exemplo, pô, às vezes eu vejo um caso que é uma das coisas que mais me irritaram na minha vida foi essa questão do carioca. O carioca ele tem uma visão que é o topa tudo por buceta. Então, se você tiver numa conversa com um carioca, você fala, sou mais inteligente do que você, na mão tu não me ganha,
Eu sou melhor em você em várias áreas. Eu tô em quase todas as áreas. Mas o cara fala, quantas mulheres você pegou? Quantas mulheres você comeu? Quem é você comparado a mim se você não pegou mais mulher do que eu? Qual é a última mulher que você pegou? Quem pegou uma mulher mais bonita? Eu e você. Porque na cabeça do carioca médio, a coisa mais importante é a mulher. E não adianta você vir, você pode estar numa roda de amigos, você vir bater ponto por ponto, refutando o cara, que o cara ele vai continuar no emocional. Fala, não, mas você não pega mulher, você não come mulher, você não tá comendo tanta mulher igual a eu. Pô, qual foi a última vez que você saiu pra um rolê? Qual foi a última vez que, pô, você pegou, arrebentou duas mulheres no teu apartamento? E aí os caras em volta vão olhar e falar, ih, tá certo. E aí tu vai falar, pô, mano, não é possível, eu tô falando com babuínos aqui, com simions. Que porra é essa? Tu vai se perguntar, o que tá acontecendo aqui? Aí tu vai chegar a uma conclusão que é o que o grosso da sociedade é assim. Sociedade carioca, né? É assim. Tudo vai ser norteado na cabeça dos caras a base de mulher. Você fala, não, não, mas Epifania, todo homem é assim. Mentira, não é. Eu conheci caras de outras culturas. A vida dos caras não é norteada em mulher, irmão. Isso é isso é uma coisa, isso é uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Como eu já disse, eu fiquei em contato, que foram as pessoas que eu mais tive no ciclo social, em tempo de escola, com, com os turcos. Cara, em nenhum momento foi citado mulher. Tipo assim, e aí, como é que são as mulheres brasileiras? Pô, tô comendo tal mulher, pô, baixei o Tinder e tô empurrando numa australiana. Não tinha esse assunto não, irmão. Era assunto, como é teu país? O que, que você gosta de fazer? Quais são as palavras no seu país? Canta uma música no Brasil a mim pra eu ver como é que fica. Todo mundo fala que a sonoridade brasileira é muito boa. Você tá falando, parece que você tá cantando. Coisas que são parecidas na nossa cultura com a deles. Explicações culturais históricas. Papo era esse, irmão. Papo não tinha papo de caralho, arrebentei a mulher, bora sair pra comer a mulher hoje. Não era esse papo não, irmão. Os latinos tinham muito isso. Os latinos começavam a falar, depois cair mulher. Mas é coisa do latino, é coisa do colombiano, então é normal. Isso aí então é o paradigma normal do latino médio. E aí, cara, quando. Aí você vai ver. Isso eu tive pouco contato com o pessoal do leste europeu. Não tive contato. Mas você vê que os caras também estão cagando pra mulher, cara. E outra coisa, os turcos eram shed, tá? Os turcos. Tinha um que chegou depois, o último a chegar. Mano, quando ele entrou na sala, eu falei, todas essas mulheres vão render pra esse cara. E esse cara vai comer a sala todinha. As mulheres ficaram assim, ah, bonitinho, não sei o que. Dá pra render. Mas, tipo assim, viram que o cara não tava nem aí. O cara ignorava, sentava no canto dele, fazia o que tinha que fazer. Ia pra casa, não ficava de papinho orbitando mulher. As mulheres cagaram e andaram pra ele. E ele cagou e andou pras mulheres. E vida que segue. E o povo eslavo é muito assim também. E você vai ver os asiáticos também são meio assim. Então é muito mais uma característica do latino e do indiano. O indiano também não pode ver uma mulher que eles ficam biluteteia. Eu acho que o nível de homossexualidade na Índia deve ser muito alto, cara. Porque eu nunca vi o povo com a texto tão alto com bagulho de mulher, cara. Tipo assim, deve ser uma escassez absurda na Índia. Eu não sei como é. Eu tenho ideia de como seja, mas eu não sei. É porque tem o sistema de castas, tem toda a questão de que, por mais feia que a mulher indiana possa ser, para você madeirar, tem ali uns entraves. Então, talvez seja bem. Isso é um povo pobre, né? Então, o GPzismo não funciona tanto, dependendo da vida do cara. Os caras são muito endividados, então talvez seja bem complexo. Então, eu entendo eles ficarem nessa carência, né? Mas para dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui de um caso que agora não vai ser nem caso de ninguém, vai ser o caso meu. Eu não gosto de falar muito disso. Eu sempre gostei mais de observar os outros e falar do caso dos outros, porque é muito bom você expor. Como um bom carioca fofoqueiro, forjado na fofoca, graças à minha mãe, é muito bom você falar sobre a vida dos outros do que a sua própria vida, né? Mas eu vou falar um caso meu que é bem interessante, talvez seja interessante, sobre como às vezes você pode criar essa questão artificial, né? Quando eu era bem novo, cara, eu, eu,
Eu era bem burro. Burro. De não compreender absolutamente nada. E burro até pra criar uma lógica de que eu quero da minha vida. Eu não sabia absolutamente nada. Só que, ao mesmo tempo que eu poderia ser coaptado para qualquer tipo de escapismo artificial que alguém colocasse, todos eles, nenhum conseguia me pegar. Sabe qual é? Eu olhava assim e falava, não, isso aqui não. Aí o cara chegava assim, porra, viva em função de mulher. Eu olhava e falava, essa mulher carioca aí? Essa mulher que aparece no NGB News? Quero não, parceiro. Aí não, aí é demais. Aí o cara, não, então ostente, seja um cara ostentador. Eu olhava assim, também não. Aí o cara chegava, não, então faz o seguinte, seja um cara bem intelectual, seja um cara estudioso, seja um cara não sei o que. Também não. Aí você vai exaurindo todas as opções que vão aparecendo pra você, né? E eu ficava naquele limbo. Falava, o que eu vou fazer? Não tinha nada pra fazer. Então, como o artificial não me pegava, o que ia me pegar? O sentimental, provavelmente. E me pegou. Eu lembro que a minha sorte foi, porque eu tinha acho que eu já até falei sobre isso, tinha umas comunidades no Facebook, no Orkut, onde tinham pessoas interagindo, cara, era muito rudimental, eu já falei sobre isso, mas enfim, quem foi da época do Orkut sabe. Eu interagia com os caras, eu era uma pessoa bem mais vivida, bem mais velha do que eu, e tipo assim, esse que era o bom na internet no passado, cara. Eram pessoas com total capacidade de tempo e vontade para conversar contigo e entender a tua situação. E entender o que está acontecendo e falar sobre a vida, cara. E hoje não existe mais isso, sabe? Não existe mais essa troca de ideias. E. Cara, deve ser muito ruim pra quem é. Ouvinte, você que é novo, cara. Caralho, a tua juventude deve ser uma merda, parceiro. Deve ser uma merda. Viver com um monte de gente fútil que tu não consegue ter uma conversa de 30 minutos, sabe qual é? Deve ser muito bizarro. Mas enfim. Então acontecia muito isso. Então a gente ia muito nas comunidades porque era a primeira vez que a gente podia se nichar. Então você ia ter um círculo social bom, mas você não tinha aquele assunto específico que você queria falar. Você não tinha alguém para se comunicar. Por exemplo, eu gosto de artes vanitas. Com quem eu vou conversar com isso no Rio de Janeiro, parceiro? Com quem? Aí, sei lá, se eu tivesse assistindo alguma série, algum filme, pô, tive uma epifania sobre uma série, sobre um filme, com quem eu ia conversar? Hoje em dia tu abre, sei lá, bota lá, vamos supor que tá vendo alguma série, bota lá, grupo, série, sei lá, Game of Thrones, ou série The Boys, ou amantes de livros, ou sei lá, niilistas, ou sei lá, a própria machosfera, e você vai se comunicar, conversar com pessoas que têm aquele assunto específico que você quer conversar. Então isso estava começando a aparecer, então as pessoas viam muito valor nisso, né? Que era uma coisa escassa, então eles tinham muito mais paciência. Beleza, estava nesse grupo e eu conversei com um cara que eu tava muito putaço. Eu falei com ele, cara, eu tô querendo ir para São Paulo daqui a algum tempo para fazer um curso que você conhece, você trabalha na área, o que tu acha? Ele falou, não, cara, esse curso é bom, pode vir fazer, eu recomendo, eu te passo o nome da escola que tem aqui, faz esse curso, o primeiro curso só para tu ver como é que é, depois se tu quiser tu entra na área de cabeça, né? Faz só o primeiro curso aqui para tu ver se é isso que você quer, depois você entra nessa área, o mercado é bom, paga bem. E eu fui conversando com esse cara, mas ele falou, pô cara, mas por que tu quer fazer isso? Eu falei, dinheiro, obviamente dinheiro. Então, aí ele falou, não, beleza, dinheiro. Mas pra que tu quer esse dinheiro? Aí eu parei, pensei, aí eu falei o motivo vocês vão entender agora. Eu, quando eu era mais novo, eu não sou um cara, meu irmão, um cara extremamente pujante, que entra nos ambientes, conversa com todo mundo, faz amizade com todo mundo. Muito pelo contrário. Isso pra mim, eu só faço isso se eu tiver que me esforçar. Se eu tiver que me esforçar, porque vai ter algum ganho. Que se eu pudesse, eu não falava com ninguém, não me comunicava com ninguém, já tem meus amigos, já tem pessoas que gostam de conversar, o resto que se exploda. Porém, você não pode fazer tudo que você gosta, né? Você tem que fazer concessões. E aí, só que uma coisa que eu era bom era ser intermediário. O que era ser intermediário? Por exemplo,
Tu tá dentro de uma escola no Rio de Janeiro, uma escola em São Paulo, uma escola na puta que pariu onde você mora. Aí você tem os caras lá que são bonobos, que só quer saber de dar porrada um no outro, fumar, beber, usar droga. E você vai ter os lerdões, aquele irmão que são lerdão, fica socado no canto da sala, não fala com ninguém, só conversam entre eles ali, esse tipo de coisa. Eu conseguia fazer, só que ambos os grupos queriam jogar futebol, e faltava gente. Eu conseguia chegar no meio, conversar com os caras que era violento, me dava bem com esses caras. Eu conseguia me dar bem com os lerdão, fazer o meio de campo, e todo mundo jogar futebol sem dar porrada, e sem um tentar oprimir o outro, e ter um mínimo de respeito. E até viver em certa harmonia. Só que essa característica, ela era vista muito por mães. Mães gostavam muito disso. A mãe gosta de dois tipos de crianças. As crianças que são muito extrovertidas, que tem muito amiguinho, porque vai inserir amigo dela um círculo de amigos, é um cara de confiança. Ela vê ele como alfa daquele meio. Por isso eu sempre falo, cara, você ser um cara destacado socialmente, cara, isso te abre portas absurdas. Se você é um cara comunicativo, um cara que as pessoas gostam, você pode ser burro em tudo. Absolutamente tudo. Mas essa skill é uma das skills mais valiosas que vai existir. Porque se você consegue ter contato, você consegue tolerar uma pessoa, a pessoa vai gostar de você. A pessoa vai abrir portas para você. A pessoa vai lembrar de você. Aparecer uma eventualidade, faltar alguém para trabalhar, alguém que ela tem ali uma vaga que ela não sabe ninguém para colocar, ela vai lembrar de você. Porque a primeira pessoa que ela vai lembrar, que é uma pessoa boa, vai ser você. Beleza. E aí, eu nunca fui esse cara não de ser o líder, não. Eu sempre tava nas sombras, sempre tava ali por trás, botando semente na mente dos caras que estavam no controle, mas eu tava sempre na situação de estar ali sempre por trás das coisas, nunca liderando. E aí, nessa situação, o que acontece? Eu peguei, como minha mãe também é uma mulher muito comunicativa, ela tinha depois tem uma rede de amizades dela. E o Rio de Janeiro, em termos geográficos, ele é um pouco complexo. Então você vai ter pessoas que ganham muito dinheiro, mas perto de pessoas muito pobres. Diferente de São Paulo, por exemplo. Em São Paulo você tem lá um bairro de pessoas de classe alta. No Rio de Janeiro você poderia ter um cara que ganha um salário mínimo morando numa casinha ali. E sei lá, vamos botar assim, 50 metros, tem um cara com puta num casarão bem feito pra caralho, o cara ganha dinheiro, o cara era advogado. E esse era geralmente o povinho que tinha nessa época, pelo menos começando nos 2000, que eram filhos de advogados da geração Boomer e começo da geração X. E o cara era advogado ali no final dos anos 90 a começo dos anos 2000. Então, tipo assim, ser advogado hoje em dia, ser advogado é, assim, qualquer coisa, né? Mas daqui ser advogado no começo dos anos 2000 para trás era um status absurdo. O cara tinha uma condição muito boa porque a família dele era uma família de advogados e, assim, por conta disso ele acabava sendo um cara que tinha muitos contatos e ganhava muito dinheiro. E minha mãe estudou com um desses advogados quando ela era nova, frequentaram a mesma escola. Minha mãe era amiga do cara. Mesmo o cara assim, fedendo a dinheiro. O cara baixava, ganhar dinheiro da cueca, ganhar dinheiro pulava do sapato e tudo mais. E aí um dia esse cara falou pra minha mãe, falou, pô, tu tem um filho, né, da mesma idade que o meu. Pô, traz aí pra brincar aqui com meu filho, porque meu filho só fica dentro de casa, meu filho não tem amigos, é literalmente o ouvinte médio do canal da Epifania. Traz ele pra cá. Aí eu olhei, aí eu interagi, o moleque era meu parceiro, amigo e tudo mais. Mas, tipo assim, por ele não ter amigos, era um cara muito. Geralmente esses moleques são muito ciumentos, né? E eu falava, não, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou te apresentar pra casta baixa de amizade que eu tenho. Tu vai fazer amizade com os caras, não vai precisar ser só meu amigo, tu vai ser amigo de todo mundo, pô. Jogar bola com a gente, pô, se quiser dar um rolé, pô, se tu quiser. Porra, sei lá, ir pro fliperama na época, pô, jogar um Counter Strike, um Metal Slug, tu vai com a gente, pô, cola com a gente que é sucesso. E eu fazia esse meio de campo. E aí quando eu fiz o primeiro, as outras mães também que tinham condição fizeram a mesma coisa, chegaram pra mim
E intercederam com a minha mãe e falaram, não, pô, traz a Epifania lá pra brincar com meu filho. Aí começava essa porra. Aí começou essa minha caminhada, né, uma epopeia na casa desses moleques. E aí, cara, só que teve uma dessas mulheres, que era de uma família que tinha condição, que a minha mãe criou uma rivalidade com ela porque a minha mãe era amiga dela. Aí a mãe contou uma coisa pra ela, cara, e ela foi explanou essa parada. E minha mãe ficou muito puta. Minha mãe é tipo assim, ela é muito toda sentimental, totalmente inverso. Enquanto ela é totalmente sentimental, eu sou totalmente pragmático, porra, tô cagando andando pra tudo, e ela é totalmente sentimental. E aí quando essa mulher fez isso, ela se sentiu traída. Aí começa, minha mãe é vingativa. O que ela fez? Ela começou a pesar na mente dessa mulher no círculo social. E tipo assim, com doses cavalares de crueldade que faz parte da personalidade da minha mãe. E aí, cara, o que acontece? Essa mulher levou pro coração também firme. E aí teve um dia que eu tava na casa desse moleque. Aí ela começou a pesar na minha mente com um assunto que tinha acontecido comigo. Que eu não vou abrir, eu não sou maluco de falar sobre isso aqui. Ela começou a pesar na minha mente, começou a pesar na minha mente. E aí eu fiquei me bolando com aquilo. Mas eu gostava do moleque, o moleque era gente boa, o moleque era parceiro. Aí um dia eu acho que até o moleque ele sabia disso, mas ele não tinha como encontrar a mãe, né? Aí ele falou, pô, cara, vou fazer uma viagem pra tal lugar. Tu não quer ir com a minha família? Não, eu falei, não, beleza, bora. A gente foi. Cara, acho que foi 4 ou 3 dias da mulher tentando me mogar financeiramente de uma forma absurda, cara, absurda. Chegava a ser constrangedor com as pessoas que estavam perto. E ela fez isso, fez isso. Eu falei, não, aí quando eu saí dali, eu falei, beleza. Ela fez isso. Agora, eu vou destruir o filho dela. Vou mogar o filho dela de todas as formas possíveis. Eu sou mais forte do que ele, eu vou bater nele quando tiver oportunidade. Vou arrumar briga com ele, vou comer ele na porrada. Eu vou. Eu vou ser melhor do que ele intelectualmente, porque isso é fácil. Eu vou ser melhor do que ele financeiramente, porque eu não tenho como eu ganhar da família dele hoje, é impossível. Mas eu sei que eu tenho mais capacidade que esse moleque. Eu vou ser melhor do que ele em tudo. Acho que a única coisa que eu meio que tinha desistido foi um bagulho de mulher, porque ele se jogou e vocês vão entender mais pra frente, ele se jogou de uma forma muito carioca, né? E o preço foi cobrado lá na frente. Então, eu fui fazendo essa parada, aí voltando lá pro cara que eu falei pra vocês que eu tava conversando sobre essa questão do curso, eu falando com esse cara, a questão de financeiro para fazer esse curso para ir para São Paulo e tudo mais, era muito por conta de ter uma condição financeira melhor e começar a mogar o filho dela em todos os círculos sociais que a gente tinha. Eu tava conversando com esse cara. Faltava basicamente só isso. Aí, quando eu falei pro cara, contei a história de que isso aconteceu, ele falou, cara, então, tu tá botando a tua vida, tá colocando a sua vida num sentimento que você tem, então, e quando tu alcançar isso, o que tu vai fazer da tua vida? Eu parei, pensei, falei, pô, cara, é mesmo, o que eu vou fazer? Depois que eu bater essa meta, eu vou continuar trabalhando nessa área, será que eu vou gostar disso? Provavelmente eu não vou gostar, provavelmente eu não ia querer ficar naquela área, tanto que eu não fui. Eu vou basear uma escolha na minha vida conforme um sentimento de frustração que eu tive com uma mulher aleatória que tava com raiva da minha mãe, tá ligado? Eu parei, pensei, ele conversou comigo a madrugada toda sobre esse assunto. Eu cheguei à conclusão, pô, cara, esse cara. Na verdade, eu não cheguei a essa conclusão rápido. Quando acabou aquela conversa, eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, esse maluco é um otário. Não tinha nem o termo beta ainda. Foi pensando assim, pô, esse maluco é fraco. Como ele pode deixar alguém pisar nele na pisar nele e ele não fazer nada? Ele não criar toda uma visão de vida pra destruir aquela pessoa, ser vingativo. Eu pensava, né, porra, como você novo, com a texto alto e puto, você só faz besteira. E hoje, cara, eu vejo que ele tá certo, cara. Porque, por exemplo, eu não tenho rede social, eu não posto. Eu podia estar fazendo o seguinte, podia estar fazendo, ostentando, porra, boates, porra, bares, pubzinho, locais fodas da Austrália. Podia estar fazendo uma viagenzinha pra ostentar pra porra. Hoje eu tô
Hoje eu tô no Japão, porra, hoje eu tô no. Pô, vou pro Japão, acho que é, sei lá, US$ 400. Um voo para Bali tá basicamente isso, US$ 500, US$ 600. Podia pegar um voo, passar 2 dias lá, voltar, postar no Instagram, deixar todo mundo no Brasil de xereca e falar aí, ó, porra, eu tô podendo, eu tenho essa condição, você tem? Podia pegar um carro foda, podia fazer tudo isso. Podia fazer tudo isso. Mas vale a pena? Eu vou estar vivendo uma vida em função de ficar mogando outras pessoas ou colocando outras pessoas numa condição de miséria, de comparativo onde elas se veem numa situação de miséria. Aí, além do mais, eu teria um mar de buceta no Brasil. Por quê? Tô postando, vivendo gostoso, vivendo igual influenciador. Obviamente que eu não ia estar vivendo igual influenciador, mas emulando ali uma vida igual de influenciador. Porque ninguém ia saber o que está acontecendo. Se eu estou trabalhando pra caramba, se eu tenho condição de bancar aquele status todo, ninguém ia saber. A pessoa só ia ver os recortes na rede social. Pô, quando eu chegar no Brasil, nem no Brasil, já tá na Austrália, e o pessoal, caramba, pô, tá vendo bom, pô, tá vendo gostoso, hein? Caramba, a mulher fala, pô, caraca, ri, meu sonho é ir pra ir. Ai, meu Deus, meu sonho, ai, se eu pudesse. Aí ia chegar no inbox, ia falar um monte de besteira, ia perguntar como é ir, como é viver, como é o trabalho. Ai, né, dá pra ir aí, porque tem você e você me ajuda, né? Hihihi. Aí começa. Aí o cara vai pro Brasil, rebenta a mulher todinha e volta pra Austrália e vida que segue. Entendeu? Podia estar fazendo isso. Eu faço? Não. Aí as pessoas sabem que eu tô aqui? Não. Quando alguém pergunta, Epifania mãe? Cadê a Epifania filha? Ah, tá morando no sul do Brasil lá, foi pra lá pra trabalho, tá morando lá. Absolutamente ninguém sabe onde eu tô, o que eu tô fazendo, como eu tô vivendo. Pessoas simplesmente acham acho que não tem contato com a minha família, acham que eu saí que eu só saí de casa, estou morando em outro lugar do Rio de Janeiro. Algumas que têm contato com a minha mãe acham que eu estou morando no sul do Brasil. E é isso aí. É assim que acontece. E quando eu explico para algum gringo porque eu não tenho rede social, a não ser para ver alguns grupos, para ver algumas coisas, eles entram em parafuso, seja o gringo latino ou o gringo australiano. Eu falo, mas por que tu não tem? E para explicar o conceito, não sei nem como você explicar, entendeu? Porque na cabeça dele isso não faz absolutamente nenhum sentido. E eu até concordo que não é uma coisa saudável, não é uma coisa que eu indico, se você não é um cara que consegue bancar uma vida sem network, porque você vai precisar de um Instagram, você vai precisar de rede social, até para as pessoas saberem que você tem uma vida, entendeu? As pessoas querem saber que você tem uma vida, como você vive e tudo mais. E às vezes você vai precisar fazer essa concessão, mas eu particularmente sustento a marra de não fazê-la. Mas agora, para finalizar esse vídeo, tem uma coisa que está acontecendo no Brasil que é bem curiosa. Que eu acho curioso que ninguém fala sobre isso, o pessoal tem meio que medo, né? De bater nesses caras porque eles têm dinheiro, eles têm condição e tudo mais. Que é a bolha dos influenciadores. Que é aquela, principalmente dos nômades digitais, né? Que o cara faz o seguinte: o cara vai, ele cria um cenário onde ele tem carro e vai lá aluga um carro, que não é dele. Aluga um carro aqui, um carro ali, aí faz uma permuta, coisa do tipo, aí fala que tem carro. Aí aluga uma casa, aluga uma coisa assim, um Airbnb, fala que é dele. Aí vai para outro país, agora tem uma porrada, esses nômades da vida, que vai para outro país, fala que pega muita mulher, que tá representando, tá arrebentando muitas mulheres. Eu sei que tem uma parte que faz isso, tem uma parte que realmente vive isso, tem esse lifestyle. Mas a maioria é vendedor de vida artificial. Às vezes o cara nem gosta daquilo. O cara faz aquilo ali quando desliga a câmera, o cara tem vontade de vomitar. Sabe qual é? O cara não é aquilo. É que nem o exemplo do atores da Globo. Se você voltar para o começo dos anos 2000, anos 90, anos 80, quem for mais velho, cara, exemplo, Reinaldo Gianecchini. Todo mundo falava assim, não, talvez ele seja homossexual, que não sei o que. Todo mundo sabia ali, mas ninguém batia um martelo falando, ele é mesmo, porra, ele transa com a mão na parede, tudo mais, ninguém falava sobre isso sobre ele. E o cara era um símbolo, mesmo todo mundo sabendo assim que meio que uma forma subliminar,
Ele é um símbolo de galã, de homem bonito, de exemplo de como ser um homem cuidadoso, vaidoso, pô, um cara educado e tudo mais. A Globo sempre teve essa coisa de exercer nos seus atores um padrão de comportamento. Quando começou a ter mais essa liberação, agora fuma, bebe, cheira, bate em mulher, bota cenoura no rabo, então tem uma porrada de ator que faz um monte de coisa. E a Globo não tá nem aí, porque tudo é mais liberado hoje em dia. Os caras que eram mais velhos, os caras da antiga, você pegar até o fundador da Globo, ele sabia que o pessoal era assim, mas o pessoal tinha que manter a postura, porque estava num país que tinha um país que tinha muitos religiosos, tinha que ter ali uma certa um certo padrão. Tanto é que, se vocês vão lembrar, teve um ator, eu vou esquecer o nome dele agora, me perdoem, que no começo dos anos 2000, acho que até tomaram um apartamento dele esses dias aí, por isso que eu lembrei disso. Eu lembrei disso até agora. Ele foi acusado, e aí foi uma das maiores sacanagens que eu vi, né? Tinha um cara, um produtor da Globo, que era casado com uma mulher, se separou, e aí esse ator galã, um cara galã dos anos 80 ali, ele foi lá e madeirou a mulher, pô. Olha, separou o cara e madeirou a mulher na encolha, no sapatinho, e ele comia a mulher a rodo, aquele ali o que ele comeu de mulher não tem de ouvinte, escrito no canal, tá ligado? Não tenho não, parceiro. Então, aí só que essa mulher falou, provavelmente, cara, eu não posso provar, mas tenho certeza que foi isso aqui. Ele foi pra comer, ele foi pra dar uma madeirada, madeirou, foi comer outra, essa mulher descobriu, falou pro diretor dela, e ela deve ter feito a cabeça dela lá, ó, ele me pegou, não gostei dele, olha que ele fez isso, ferra com a carreira dele. Aí, as más línguas dizem que esse diretor foi lá e queimou o filme dele nacionalmente, falando com a parada que ele botou uma cenoura no rabo. Eu duvido muito, cara, eu duvido muito que ele tenha feito isso, e ali foi simplesmente uma fatalidade pela promiscuidade dele, né, aquela coisa. Quer ver gostoso, parceiro? Quer ver comendo mulher, fazendo tudo isso? Beleza. Mas você vai pagar o preço. E até explicando aqui, que eu quase esqueci, do caso desse cara que eu queria mogar ele, não precisou. Por quê? Ele começou a emular comportamentos de carioca. O que acontece? A mulher carioca, quase de forma geral, eu não posso falar que é geral, porque depende da classe, ela te pede um padrão. Se você botar aí, procurar nego cria e nego doce, por exemplo, no TikTok da vida, você vai ver a mulher falando qual é a diferença de um nego cria e um nego doce, por exemplo. Só um exemplo, que tem certo tipo de padrão que a mulher geralmente gosta, né? E aí ele começou a emular esse padrão, só que esse padrão ele te cobra um lifestyle: beber, sair, curtir, ostentar, fumar, cheirar. E esse moleque foi fazendo isso e a vida dele é literalmente um caos. Tipo assim, é o papo da mãe dele entrar na rua com a cabeça baixada de vergonha da vida que o filho tem, de como ele vive, né? Beleza. Mas voltando de novo ao caso do ator, esse ator teve a vida queimada por conta disso aí e a carreira do cara acabou. Daí você vê, cara, que... Cara, é foda, cara. É muito foda quando você tá em um certo tipo de estilo de vida que é muito perigoso, entendeu? Quando você se bota a risco, a chance de uma hora acontecer é muito grande. É que nem eu falo, não é nem 880, não é porque você vai estar numa balada, que nem os caras falam, não, porque tu vai estar numa balada, tu vai beijar a mulher, quando você tiver na última passada de língua dentro da língua dela, ela vai falar que foi falsamente, ela vai te meter uma falsa acusação. Também não é assim. Mas também, quanto mais você se relacionar com mulher, quanto mais você comer mulher e se envolver com a mulher, é mais chance de você se ferrar. Exemplo, se ele tivesse pego esse ator, se ele tivesse pego uma mulher na balada, ele não teria sofrido isso. Mas ele se envolveu com a mulher do ambiente de trabalho dele. E aí, a mulher, por questão de estar no ambiente, no círculo social dele, ferrou ele e acabou com a vida dele. E daí, uma coisa bem interessante é que acabou com a vida dele por um padrão de vida, um padrão, na verdade, de comportamento que a Globo impunha nos caras. Só que hoje, se aparecer um ator que falou, ai, meu Deus, eu fui pro hospital, você não, sei lá, não vai aparecer num, sei lá, um pod delas da vida.
Mona, você não acredita. Fui pro hospital semana passada. Aquela mulher, ai, o que você fez? Aí o cara vira, Mona, não, nem falo. Botei uma camisinha numa cenoura, botei pra dentro. Quando eu fui puxar pra fora, cadê? A cenoura entrou todinha. Fui pro hospital. Aí todo mundo, quá, 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 quá. Estoura a visualização, todo mundo rindo, todo mundo achando graça. Imagina, cara. Cara, tipo assim, é engraçado na hora. Porque é uma coisa escrota. Mas tu pode pensar, cara. Tu tá no hospital. Eu já trabalhei no hospital, então eu posso falar. Chega um cara. Tu vai rindo, na hora tu vai rir, porque, tipo assim, é uma coisa muito aleatória. Mas tu já vai pensar, cara, enquanto triste é você saber que tem um cara num leito de hospital, tirando a vaga talvez de uma pessoa que precisa. Porque ele botou uma camisinha numa cenoura, enfiou na bunda e ficou presa, cara. Então, isso hoje seria uma coisa normal. E o cara ia contar num podcast desse daí da vida e ia passar batido. Então, o cara foi punido simplesmente por conta do tempo, né? Senão hoje ia aparecer na Choquei, a Choquei ia fazer um post sobre aquilo, todo mundo ia achar graça, a carreira do cara ia continuar. Mas você vê, a Globo mudou o padrão de comportamento e mudou o que ela necessariamente cobra. Hoje talvez ela cobre que você seja um esquerdista que, sei lá, que dá a bunda para todo mundo. Pode ser um novo padrão. Mas você vê como existe uma questão de forçar um certo tipo de comportamento ali para você fazer parte daquele ciclo, daquele meio, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo até com os ouvintes quando eles estão querendo vir pra Austrália e falam comigo. Eu falo, por que tu tá querendo vir pra Austrália, cara? Aí o cara fala, não, porque, porra, eu vi a tua live lá, achei tua live, porra, maneira, que eu não sei o que. Eu falo, não, o motivo tá errado. O motivo tá errado. Se tu tá achando, se tua vida é uma merda, tá achando que tu viu uma live lá. Obviamente que a gente vai instigar na live, porque às vezes o cara precisa de um empurrão. Mas não é só isso. Às vezes o cara só precisa de um empurrão. Às vezes o cara tem que fazer alguma coisa. Ele precisa de um reforço. Um reforço ali de alguém. Para ele criar coragem. Eu quero que as pessoas criem coragem para falar: não, vou ficar no Brasil. O Brasil é maravilhoso. Ele afirmar aquilo. Ou para ele falar: não, também não tanco, não. Eu vi que alguém conseguiu, então eu também posso conseguir. Dar o estímulo pro cara escolher o que é melhor para ele. Aí quando o cara vem e fala, não, porque eu vi, pô, tô interessado, acho que eu quero ir, pô, eu vi que você falou isso aqui, eu falo, não, tá errado, cara. Você não tem que emular, imitar um hábito meu, um comportamento meu para você tomar uma decisão da tua vida, pô, tá ligado? E você pode chegar aqui e ser tudo que você não tava procurando, sabe? Tem muita pessoa que chega na Austrália, cara, e ela tá, cara, é das coisas que eu achava muito estranho, que eu ficava assim, falar, como? Hoje em dia eu entendo por quê. Mas fala, como? O cara chega na Austrália, irmão. O cara se estabiliza, o cara tá bem. O cara simplesmente mete a mão na mala e volta pro Brasil, irmão. Dá um piripaque na cabeça dele, compra passagem, larga tudo, desiste de todo o processo e vai pro Brasil. E aí cada um vai ter um incentivo. Vai ser família, vai ser dificuldade de furar a bolha cultural, vai ser a língua, vai ser o estilo de vida. Tem cara que, pô, o cara gosta de um pagode, o cara gosta de um funk. O cara não vai conseguir criar um nicho de pessoas que gostam de funk. Talvez seja muito difícil para ele. Porque uma parcela tá tentando furar a bolha e se tornar um cidadão australiano. Aí o cara não tanca e volta pro Brasil. Porque a cultura, o povo dele, ele vai para um lugar que é totalmente diferente. Que ele não é só mais um brasileiro no Brasil. Ele não é só mais um cidadão. Ele é um imigrante. Ele é visto de uma forma diferente. E para muito cara, isso não nunca preenche o vazio dele, né, cara? E aí ele acaba nessa escolha de voltar. Hoje em dia eu entendo porque os caras fazem isso, mas eu tinha uma dificuldade de entender. Quando você tem uma vida muito boa assim, o cara largar tudo para voltar pra uma vida que não necessariamente vai ser cômoda, mas é até muito difícil saber o que ele vai fazer, como ele vai viver. É uma escolha que tem que ter bolas, mas os caras fazem. Alguns até se arrependem. Falam, poxa, eu tava na Austrália no tempo tal, tá tudo certinho, voltei pro Brasil, quero voltar de novo, me arrependi. Tem os caras que são os arrependidos, que geralmente estão nos grupos num cueca de Melbourne, um cueca de não sei da onde, de Sydney, que falam essas paradas, né? Mas de forma geral, cara,
o ser humano, a gente, por questões naturais, biológicas, a gente vai ter sempre o ato de reproduzir e imitar as pessoas que a gente tem interação. Ou a gente acabar, como foi alguns casos que eu citei, de acabar tomando decisões baseadas totalmente no sentimento, sem nenhum pragmatismo. Encontrar um meio termo, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que talvez você nunca vai conseguir, eu tenho certeza que muita gente nunca vai conseguir. Mas, cara, pelo menos tentar você tem que tentar, entendeu? Porque se você achar, cara, tua vida tá feita. É como eu já falei há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo que eu falei que tinha um conhecido, o cara não era nem meu amigo, era na verdade amigo de um amigo meu, que uma vez a gente estava conversando sobre isso. E esse cara que estava falando isso pra mim, ele já era muito mais entendido nisso do que eu. Apesar dele ser um dos caras mais nojentos que eu já conheci da minha vida, com o ego mais em fala que eu já conheci da minha vida, ele era um cara muito inteligente. Isso aí eu tenho que reconhecer. Ele estava até falando do caso de a gente estava falando sobre questão financeira e qualidade de vida. Aí ele tá falando, cara, não necessariamente tudo isso é uma coisa que vai te preencher o teu vazio. Talvez durante um tempo, mas não necessariamente para sempre. Tem muito cara que fala, não, porque se eu tivesse o queixo quadrado, se eu fosse alfa, eu ia comer um monte de mulher, ter atração genuína, eu nem me sentir um merda. Talvez você se entendia um merda, cara. Tem muito cara que tem acesso à mulher e mete pala na cabeça e não aguenta pressão. Porque, por exemplo, se você é um cara bonito, você vai sofrer pressão, cara. Você pisar errado num local onde tá cheio de homem, aqueles caras vão querer te matar porque você é um cara que consegue todas as mulheres e eles não. As mulheres que vão estar perto de você, elas vão querer você só pra ela. Elas podem até dividir por um tempo, mas elas vão querer só pra ela. E aí, se você fizer alguma coisa que elas não que elas se sentem rejeitadas, cara, você naturalmente vai ser atacado como foi esse ator. Então, até a vida de um, obviamente não comparado com, sei lá, com um morador de rua, mas a vida de um cara alfa também tem seu peso ali, né, cara? Também tem a questão das interações sociais e o preço que ele paga por ser bonito. Eu sei que teve uma pesquisa, um tempo atrás que eles fizeram, que eles mandavam currículo de pessoas feias, pessoas medianas, homem e mulher. Aí, mulheres bonitas e mulheres e homens bonitos, né? Cara, o RH é feito por quem? Mulher. Na tua cabeça fala, não, porque a mulher é sororidade feminina, que não sei o que. Quando chegava os currículos de mulher gata, as mulheres rejeitavam, irmão. Rejeitava, por quê? Complexo, rivalidade, e pegava dos homens e aceitava na hora. Aceitar, se eu não me engano, essa pesquisa, aceitavam até dos caras mais feios em contrapartida de uma mulher bonita. Então, às vezes até você tem aquilo que você acha que vai tornar a sua vida perfeita, não torna, entendeu? Talvez você tenha dinheiro e ao seu redor só tenha pessoas que só querem ter os contatos, só querem ter o dinheiro, só querem aproveitar de você. Então tudo é muito complexo. Claro que vão ter escalas, né? Mas não existe sistema perfeito. Então, no final, quando eu estava conversando com esse amigo, ele até falou o seguinte, ele falou, cara, eu tenho um amigo que ele é um ferrado, ele mora numa favela, ele ganhou um piano de doação. O cara só precisa do piano pra sobreviver, irmão. Quando eu falo sobreviver, tipo assim, isso é pra ser feliz. O cara passa horas e horas e horas no piano dele, aperfeiçoando lá a técnica dele de piano. E pro cara aquilo ali é a coisa que preenche a vida dele. E ele até conversando com esse amigo dele uma vez, ele até questionou, pô cara, mas tu não tem pretensão, sei lá, de ir pra uma escola dessas renomada, fazer uma coisa? Cara, não, tá bom. Eu queria o piano, eu ganhei o piano, foi meu sonho, piano é uma coisa cara. Eu consegui ter um piano, eu consigo tocar aqui as músicas que eu quero, eu treino, eu passo boa parte da minha vida fazendo isso, tá bom pra mim, sabe? Uma vida... Agora eu te pergunto, você teria feliz nessa vida? Não, provavelmente não, você provavelmente nem tocaria num piano, porque você não sabe, você não tem nem desejo disso ou qualidade para isso. Mas sempre tem alguma coisa que pode fazer você se sentir satisfeito. Eu acho que isso é uma das questões, né? As pessoas buscam mais o desejo, o prazer, do que necessariamente a satisfação.